Bom, se temos então instrumentais teóricos tão condenáveis, temos que pensar em alternativas. Para podermos pensar em alternativas, então, devemos necessariamente caminhar pelo percurso trazido pelo professor Jürgen Habermas na obra já comentada Faticidade e Validez, de 98. Nesse texto, Habermas está desenvolvendo pesquisas anteriores que haviam consolidado a ideia da chamada teoria da ação comunicativa. Agora, Habermas vai além, criando uma teoria que ele denomina de teoria do discurso, do direito e da democracia. De um modo muito interessante, o que Habermas está tentando partir é da ideia, já presente, por exemplo, no grego antigo, de que a fala, a linguagem humana, é mais do que um veículo de transmissão de informações, um veículo de racionalidade. Ou seja, a capacidade de falar está umbilicalmente ligada à capacidade de raciocinar. E com isso, Habermas identifica dois tipos distintos de ações dentro do mundo humano. O ser humano, ele é capaz de desenvolver um tipo de ação que Habermas denomina de estratégica, que é marcada exatamente por uma relação sujeito-objeto. O sujeito age sobre o objeto. E esse agir instrumental, ele não precisa ser um agir linguístico. Aliás, em determinadas situações ele não tem nem sentido. Se eu tenho, por exemplo, essa caneta, eu quero mover essa caneta, não adianta eu pedir à caneta que dê licença, que se mova. Eu posso trazer as melhores razões do mundo para que ela, por exemplo, caia dessa mesa, que ela não vai fazê-lo. Eu tenho que pegá-la e modificar fisicamente, de modo tátil, a sua posição. Eu tenho que agir de modo instrumental. Só que Habermas percebe o seguinte: a ação instrumental, meio, fim, típico de padrão de racionalidade weberiana, não pode ser a única ação da sociedade. A sociedade não pode o tempo inteiro agir como se o outro fosse um objeto. É preciso, para a construção do tecido social, é preciso para aquilo que a sociologia chama aqui, de solidariedade social, essa amálgama que nos traz junto, uma outra modalidade de ação, a ação comunicativa. A ação comunicativa trabalha sob a perspectiva de um sujeito e outro sujeito, não um sujeito e um objeto. E diante de um outro sujeito, eu não posso usar a força. Se eu quero que determinada pessoa se desloque do meu caminho, saia do meu curso de passagem, eu não posso simplesmente empurrá-la. Claro, posso, mas se eu assim fizer, eu posso desencadear todo um movimento de ações negativos, inclusive para a sustentabilidade dessa sociedade. Imagine, por exemplo, o modelo robesiano do homem-lobo do homem. O meu vizinho tem algo que eu quero. Eu vou lá e tomo. Eu vou lá e o mato. Assim eu ajo de modo instrumental. A consequência disso é a desestabilização do corpo social. É o homine lupus homini. Quando nós trabalhamos no modelo de sociedade pacífica, e é óbvio, um modelo de sociedade, portanto, democrática, eu tenho que interagir linguisticamente com o outro. Então eu tenho que levá-lo à condição de sujeito e trazer razões para esse sujeito. Habermas imagina, então, um modelo de ação comunicativa. Qual que é o problema? Habermas antes imaginava que a teoria do direito tradicional, principalmente a teoria de matriz positivista, agia sobre o direito de modo a tornar o direito um instrumental sobre a sociedade. É como se o Estado fosse o sujeito e o direito fosse o meio com o qual, sem qualquer tentativa de comunicação, forçasse a sociedade a fazer A ou B. Esse modelo faz muito sentido se nós observarmos que o direito só se sustenta através da sanção, da punição. Ou seja, eu quero que a sociedade pare de matar uns aos outros, então eu crio uma pena para o homicídio. Está havendo um aumento do homicídio, eu elevo a pena do homicídio.
Se eu ajo dessa maneira, eu estou agindo de maneira meramente instrumental. Eu não estou buscando as razões pelas quais eu quero convencer a sociedade de que o homicídio é errado. Eu não estou buscando uma política educacional, eu não estou buscando combater problemas de ordem econômica ou social. Quando dialogamos e buscamos o estabelecimento de uma decisão comunicativa conjunta, chegamos ao modelo ideal do discurso. Através do modelo do discurso, falantes estão em situação de igualdade, não apenas formal, material, e devem respeitar uns aos outros para produzir, em comum acordo, o melhor argumento. O melhor argumento, é claro, ele não precisa ser concordado totalmente por um ou por outro. Mas se eu não sou capaz de trazer um argumento em uma situação discursiva que convença você, eu sou obrigado a aceitar que você está certo, ainda que temporariamente. Pode ser que em um outro momento eu consiga deduzir novos argumentos, eu posso trazer novos motivos e voltar a essa comunicação. Mas enquanto eu não tiver essa via, eu sou obrigado a aceitar o melhor argumento. O melhor argumento, então, ele não é perfeito, ele não é eterno, ele é necessariamente temporalizado. Ele foi o que foi produzido naquela situação com as condições intelectuais de cada um dos envolvidos. Ocorreu essa situação, eu tenho o melhor, eu tenho a resposta. Se eu faço isso, eu crio uma identidade entre destinatário e autor do direito. Eu faço com que o direito, então, seja democrático, não no sentido de votar e ser votado, mas no sentido de que cada um teve a oportunidade de participar da construção desse direito. Habermas percebe algo muito interessante. Isso é importante, porque o direito se transformou. Antes do momento contemporâneo, até o início da modernidade, até pensarmos, por exemplo, o período entre guerras mundiais, o direito era meramente um elemento instrumental da sociedade. O direito era meramente ferramentas como a economia, como a ciência. Entretanto, a partir de um determinado momento, no qual é simplesmente nebuloso e até mesmo inútil a identificação desse marco temporal, nós vamos perceber que o direito entra para dentro da dinâmica da nossa sociedade. O direito passa a ser algo que nós convivemos com o que Habermas denomina de mundo da vida. O mundo da vida, no sentido habermasiano, se assemelha muito à ideia de paradigma em Thomas Kuhn. O mundo da vida, na realidade, é uma esfera que me absorve. Ou seja, no mundo da vida eu tenho a minha cultura, os meus elementos estruturantes da minha personalidade e eu tenho direito. O direito faz parte da minha cultura a ponto de se tornar óbvio. Ocorre um fenômeno muito interessante, percebam, né? Quantos de nós não fomos, por exemplo, a um restaurante, a um bar, um pub, um botequim, e ao passar por entre as mesas, não observamos pessoas conversando sobre questões jurídicas. Pessoas que nitidamente não têm nada a ver com o ambiente forense. É possível, por exemplo, numa cafeteria de um hospital esse diálogo. É possível, por exemplo, que aquela nossa tia idosa tenha questões jurídicas para conversar conosco. Isso torna-se extremamente importante. Todo mundo sente o direito na nossa sociedade. O direito, então, ele trouxe uma mudança para dentro da nossa cultura. O direito não é mais uma linguagem de especialistas. Todo mundo começa a falar em Supremo Tribunal Federal, em jurisprudência, fala-se, por exemplo, em súmula, fala em ação, sentença, mesmo que não esteja muito seguro daquilo com que se está falando. Mas, de uma maneira muito interessante, o que nós vamos observar é que há um conhecimento intuitivo, e isso é um elemento do mundo da vida extremamente importante.
todo mundo tem alguma noção, todo mundo sabe alguma coisa sobre o direito. Por isso o direito ele é tão importante para o tecido social. O direito, então, ele vai representar para nós um mecanismo de agregação da sociedade. É possível, então, que a nossa sociedade se mantenha coesa pelo fato de ser capaz de identificarmos uns aos outros como portadores e titulares dos mesmos direitos. Aqui vamos ver algo, então, fundamental. Falar em racionalidade da institucionalização do Estado, ou seja, imaginar que o Estado pode intervir em nossas vidas de modo obrigatório, só pode ser possível pela forma do direito. O direito, então, garante a legitimidade da ação estatal em sociedade e garante também a legitimidade da ação entre os próprios indivíduos dessa sociedade. Quando estamos diante desse fator, nós somos capazes de perceber, então, que uma ação será racional e, portanto, legítima, se ela for conforme o direito. O direito, através do seu processo de positivação, ou seja, do seu processo legislativo, recebe uma pluralidade de vozes e uma pluralidade de razões tão amplas que se mistura, diferentemente daquilo que queriam os positivistas, não temos pureza. Não, o direito é imundo mesmo, o direito é bagunçado, o direito é aqui batido no liquidificador, para usar essa metáfora, no qual vem direito, vem nessa vitamina esquisita, economia, religião, moral, ética, e o direito tem que saber lidar e acomodar todo esse diálogo sem perder a racionalidade. Através dessa capacidade do processo legislativo, que é um processo jurídico, de receber razões, inclusive não jurídicas, para fortalecimento e seleção do melhor argumento, o direito justifica a atuação estatal. Entretanto, nós sabemos muito bem que a finalidade do processo legislativo é criar democraticamente normas que sejam justas. Por justiça agora estamos designando a capacidade de cada um de nós, ainda que não concreto, de não real, né? Não estávamos no parlamento quando determinada lei foi aprovada, mas de modo virtual a concordar com a sua elaboração. Tivemos a oportunidade de participação política. Cada um de nós poderia, por exemplo, ter se candidatado para deputado nas eleições anteriores, ter se candidatado a senador. Poderíamos ter participado de um projeto de iniciativa popular, de uma definição de um orçamento participativo acerca de um gasto público. Podemos influir de modos, inclusive diretos, nas decisões que são tomadas pelo poder legislativo e pelo poder executivo. Essa dinâmica de atuação no processo de criação da norma jurídica muda a forma com a qual o conceito de democracia, então, pode se reestabelecer. Esse conceito de democracia sendo reconstruído, vai haver, então, a construção de uma legitimidade para essa sociedade. É interessante que quando pensamos dessa forma, vamos percebendo aqui que eu não posso excluir do meu discurso, da minha situação de debate, as minorias. Elas devem ser ouvidas e elas devem ter o seu argumento respondidos. É interessante que numa dinâmica processual nós chamaríamos isso de princípio do contraditório. Ou seja, uma vez que superamos a ideia do contraditório como mero dizer e contradizer, mas como influência, como participação, o princípio do discurso nada mais é do que um princípio processual de contraditório nas relações institucionais em modo macro. Habermas percebe, então, de uma maneira muito interessante, que através da dinâmica do processo legislativo, criamos normas possivelmente universais, possíveis de serem generalizadas e aplicáveis a todos os casos. Mas percebemos o seguinte: o processo legislativo
ele vai ser dotado de racionalidade, se for capaz de atingir essa norma universalizável, não garante em nada o seu curso de aplicação e a sua racionalidade. Percebam que Habermas está preocupado com aquilo que outrora chamamos do paradoxo de Weber. Se o processo, através da mecânica do discurso, pode me criar uma norma racional, através da atividade legislativa, precisamos pensar a atividade judicante, precisamos pensar a atuação jurisdicional de modo igualmente racional. Habermas então percebe que o fato de existir múltiplas normas aparentemente universais e possíveis de serem aplicadas naquele caso, em nada traz ou encerra o debate acerca da aplicação. O juiz não será aqui mecânico, o juiz não será aqui autônomo, e não será por um raciocínio meramente lógico, silogístico, que essas normas deverão ser identificadas e aplicadas. O magistrado, como, novamente, uma situação institucional jurídica exige, precisa entrar em debate com as partes. É interessante que, se nós pensarmos dessa forma e associarmos o princípio do discurso ao princípio do contraditório, fica muito concreto e palpável essa dinâmica. Podemos perceber, por exemplo, como que ao longo de todo o desenvolvimento do curso da hermenêutica, ela está saindo da abstração da sua teoria para a concretude. Bom, na sequência de nossas aulas, eu preciso ainda demonstrar para vocês como que, então, um modelo de aplicação judicial do direito pode ser feito. E aí é que entra em cena, concordando com o próprio Habermas, a mágica da teoria dworkiniana. O raciocínio que Dworkin vai desenvolver, voltando exatamente à hermenêutica gadameriana, é que nos permite a manutenção dessa racionalidade comunicativa no interior de uma dinâmica processual, afastando, é claro, qualquer tipo de relação de superioridade do magistrado com as partes. Colocando todas no mesmo piso, vamos perceber a necessidade de fundamentação das decisões. O juiz tem que demonstrar para as partes qual é o melhor argumento que se chegou àquele caso. Na sequência, logo após compreendermos a mecânica da teoria dworkiniana, é fundamental pensarmos a necessidade de fundamentação das decisões. A necessidade de fundamentação das decisões é uma norma constitucional, está lá no artigo 93, inciso 9º, mas nós sabemos muito bem que ela não é cumprida. Para tentar densificá-la e torná-la mais próxima de nós, vamos perceber que a legislação processual passa por reformas. O Código de Processo Civil, exatamente, inserirá no artigo 489, parágrafos 1º e 2º, dispositivos acerca da fundamentação adequada e, com isso, da observância do contraditório. Percebam, caros alunos, que exatamente a sequência das nossas aulas tende a mostrar agora, de modo a coroar essa perspectiva hermenêutica gadameriana no nosso dia a dia. Ou seja, como que nos encontros anteriores, aquilo que poderia parecer abstrato, ganha concretude do nosso cotidiano forense. Bom, esse é o desafio que eu os convido para os nossos próximos encontros e debates. Aguardo vocês. Até uma próxima. Um grande abraço.